Obrigado, senhor presidente. Primeiro, doutor Vacari Neto, eu fico muito espantado com, de repente, eu precisar assessorá-lo em relação aos casos que deveriam ser de seus sobejos conhecimentos. Eu vou citar alguns da própria revista. Se eu pagar mais, não como. Tânia Santos Rosa, 38 anos, ex-bancária. Tenho 68 anos e moro de favor. Clóvis Pato, 68 anos, aposentado. Vou reclamar para o Lula? Pergunta Alda Cabral Ramos, 58 anos, representante comercial. Mas, o próprio caso que eu queria... Vou passar a você, lembrete, as mãos, o caso do Inácio Loyola Brandão, enfim, que saiu na Veja, enfim. Eu me espanto de repente nós temos que ajudar, porque isso deveria ser de seu sobejo conhecimento, você domina essa situação melhor do que ninguém, assim como o doutor Dalai domina os membros do direito e faz as defesas sofisticadas que faz pelo seu mérito, e esse mérito eu não estou aqui desconhecendo em nenhum momento. Agora, eu tinha algumas colocações a fazer. É uma coincidência entre o 1,5 milhão pago ao Freud e o mais ou menos 1,5 milhão que foi que custou o tal dossiê. Antes que voltem, porque aqui criou-se uma moda, assim como tem a moda da mini saia, depois vira maxi saia, depois de biquíni mais curto, depois de biquíni menos curto, criou-se uma moda de que é exploração política. Ou seja, então, isso aqui seria uma farsa nossa para tentar obter uma derrota eleitoral do seu partido. O que equivaleria a dizer que nós fiscalizaríamos corrupção durante 3 anos de um governo, mas quando chegasse no ano eleitoral, não, porque senão nós estaríamos fazendo jogo eleitoreiro. E eu pergunto se aquele dossiê falso, aquilo se não foi algo eleitoreiro, dossiê falso, o dinheiro não apareceu, o dinheiro não foi reclamado, enfim, 1,5 milhão, o mesmo 1,5 milhão que parecido, quantias semelhantes, enfim. Se não foi esse um método usado com muita clareza e por uma figura como Hamilton Lacerda, que trabalhava aqui dentro, que lidava conosco diariamente. Eu me senti pessoalmente traído por ele, porque eu lidava com ele, eu falava com ele, pela minha própria função de líder, ele trabalhava na outra liderança, eu era obrigado a conversar com ele, conversava com ele da maneira mais, com mais confiança, ou seja, por entender que se tratava de um servidor público absolutamente preparado para isso. Mas antes que digam que isso aqui é uma questão eleitoreira, e aí eu diria, dá a impressão então que viramos aqui, viraria aquele 007, licença para matar. Então, em ano eleitoral, 008, licença para roubar. Não daria para ser assim, enfim. Eu digo a Vossa Excelência que eu lhe faço uma pergunta, bem sim, 2 perguntas. Uma, você passou por cima. Uma é aquela fórmula Argrives, né? Acusado se afasta, se defende, prova sua inocência e retorna. Itamar Franco agiu assim. Se você se sente bem sendo tesoureiro de um partido do peso do PT, que é um grande partido, é um notável partido, estando sob essas acusações que hoje pesam sobre Vossa Senhoria. E eu lhe perguntei sobre a cariação. Aqui foi dito, primeiro, pelo doutor Pedro Dalari, que em casos graves como esse eu vou passar a recomendar, se souber de alguém assim eu vou passar a recomendar, passei a ser admirador dele, já era de seu pai. Eu então digo que o Blatz não tem coragem de vir, inventa desculpas, ele dá uma desculpa meio fútil, que está se tratando de câncer do pulmão, parece uma desculpa meio de crônica social, aquela ploft, fui, né? Apenas se tratando de um câncer de pulmão, é uma bobagem, enfim, câncer de pulmão, enfim. E o outro, doutor Bolonha, que eu já ouvi dizerem coisas dele terríveis, eu não conheço, você se conhece um pouco mais do que eu, que falou com ele uma vez, eu já vi aqui nas conversas de corredor de plenário o desqualificarem. É alocado, é isso, aquilo, aquilo outro. Não seria uma coisa boa você fazer a cariação com... O outro vem mesmo, mas fazer a cariação com o doutor Funaro e Vossa Excelência, então, munido da sua consciência tranquila, sua consciência limpa, o desmoralizar frente a frente, e o colocar, ou seja, você se reporia bastante se o desmoralizasse, o desmontasse. É a sugestão que eu fiz e que Vossa Excelência passou por cima dela. E no mais, eu repiso, que nós aqui discutamos sem essa história de que em ano eleitoral não se pode fazer denúncia, porque seria fato político, porque nós estaríamos dizendo aos corruptos o seguinte: se segurem nos 3 anos anteriores, quando chegar no ano da eleição, joguem duro, botem fervendo, porque aí ninguém pode investigar vocês sob pena de acusação de demagogia ou de vinculação política. Mas eu pergunto a você essas 2 coisas: se você se sente bem como tesoureiro, se vai se manter, e segundo, a cariação.